Olá pessoal, o vídeo de hoje vai falar sobre algo muito assim interessante, né, de documentos escondidos. Eu sempre falo que o nosso canal JW Info, TV JW Info, ele tem uma ideia um pouco diferente dos outros, que é mais documental. E essa notícia aqui do site O Mundo dos TJs me deixou bem intrigado. Eu quero mostrar aos que estão assistindo esse vídeo que a coisa é muito séria. Então, o advogado das testemunhas de Jeová exige retirar de documento de hospedagem, um tipo de hospedagem nos Estados Unidos que guardava muita documentação da JW, né? Livros, KS, livros de ensinamentos aos superintendentes. Então esse advogado lá tem um alerta o tempo todo, o corpo governante, paga um grupo de advogados para ficar de olho, um grupo mesmo, né? Olha que interessante disso. O Ed Tower Bíblia, na Pensilvânia, supervisiona as testemunhas de Jeová. Enviou avisos legais, um grupo de vigilância, né, que ficam de olho, exigindo remoção de documentos descrevendo o que as testemunhas dizem e compartilham em outras outras fontes particulares. Isso significa, existe testemunho de Jeová e ancião que eles sabem tanto do que o poder da organização. Isso é os que estudam, tá? Porque a maioria é ignorante. A maioria dos anciãos, no meu conceito de ver, eles têm pouco conhecimento, são muito ignorantes, a maioria, principalmente no Brasil, né? O Brasil, os anciãos são muito ignorantes, sem conhecimento nenhum, e criam desculpa na cabeça deles. Eles dizem, não, vai estar fazendo isso por questão espiritual. É muita ignorância. Mas os europeus, os irmãos realmente com mais conhecimento, que são os europeus, são dos Estados Unidos, eles sabem que muita coisa está errada na organização, né? Principalmente as políticas internas, que como os anciãos daqui do Brasil não entendem de programação neurolinguística, percebe-se uma falta de conhecimento gigantesca nessa parte de entendimento do que está lendo, tanto na parte jurídica como na parte religiosa. Então eles passam por cima. Mas é isso, né? Um país ignorante, pessoas ignorantes é assim. Mas num país de primeiro mundo não é assim. Então esses anciãos lá, eles guardam muita informação. Então é uma coisa interessante, ó, porque nada prejudicará esse testemunho de Jeová mais do que suas crenças serem expostas ao público mais amplo. Claro, evidente, né? Um monte de política escondida, sem transparência, então eles ficaram com medo. Então, o assunto dos avisos e a Fundação da Verdade e Transparência, que administra o, eu não sei pronunciar, mas se não me engano é Fight Links, é um site que hospeda documentos confidenciais sobre grupos religiosos. Então, assim, de Jeová emitiram, né, os advogados, um pedido de remoção de 63 documentos no final do ano passado. Agora, por que esse medo, pessoal? Tá, deixa eu dizer por quê. Imagina só se todo mundo tivesse acesso a isso aqui. Isso aqui é o KS de 2019, né, com todas as políticas. Ainda tem ancião ignorante que acha que esse publicador... eu fui ancião durante uma década. Eu conheço a organização de forma periciosa, né? Porque não é só o KS, eu tenho até as informativas, claro, evidente, de outras coisas, como até mesmo políticas de superintendente, tudo que o superintendente é orientado a fazer. E até mesmo os superintendentes também brasileiros, a maior parte são ignorantes. Alguns de fora fecham até o olho para a realidade, mas alguns também aqui são ignorantes. São pessoas que não param para pensar que nem tudo que está escrito lá é espiritualidade. Eu leio a maior parte das documentações, elas não são espirituais, são processos empresariais, né? Políticas empresariais e de gestão da qualidade.
Não vai falar um testemunho de Jeová sobre gestão da qualidade ISO 9000, 14000, 18000, que tem irmãos que até consultou, que eu conheço uns 3 ou 4, mas eles são muito também cegos, né? Fanáticos. São da sistema de gestão da qualidade, mas ao mesmo tempo são ignorantes para não enxergar a realidade. Então, quando você sabe desses detalhes, tudo fica mais interessante, ó. Agora veja o que diz aqui, ó. Todos os documentos, com exceção de 2, estão relacionados à Convenção Regional Anual da Testemunha de Jeová. Todos os anos, os líderes religiosos da Torre de Vigia visitam diferentes regiões do mundo para participar e falar nas convenções da Testemunha de Jeová, onde os membros são instruídos e educados. Esses líderes incluem um grupo de 8 homens, conhecido como Corpo Governante da Testemunha de Jeová, os líderes mais altos da instituição. Então, essa empresa chamada Watchtower, ou JW, é gigantesca no sentido de manipular as pessoas. Eles têm uma colocação muito bem. É uma empresa muito pequena, tá? Não sei se vocês fizeram o cálculo. As testemunhas de Jeová se acham no ato de grandeza, mas de 8 bilhões, se você tirar 8 milhões de pessoas, é 0,08. É muito pouco. Mas eles se colocam no mundo com um ar de grandeza. E depois eu vou falar sobre a questão de idioma, que vocês vão rir bastante. Quem prestar atenção no meu canal vai rir muito. Eles dizem que o Google queria comprar um sistema de tradução deles, que é muito bom em vários idiomas. Não é nada disso, é mentira. Eu vou explicar a vocês como é que funciona esse procedimento, tá? Então, entre esses documentos, aqui, ó, estão conteúdos e contornos de palestras dadas em turnês. O conteúdo de convenção 2018. Que eles não pediram remoção porque não é nada demais, né? Discurso, essas coisas não. Todos os documentos em questão haviam sido previamente enviados ao site avoidjw.org no ano passado, mas retirados em abril. Desde então, os documentos chegaram ao Faint Links. Agora é interessante, por que esse medo desses documentos? Pare e pense. Se o publicador tem acesso a uma documentação dessa aqui, que é o KS, que é o Pastorinho Rebanho de Deus 2019, eles botam até um textozinho aqui na frente só para chamar a atenção, para dizer, ó, nós estamos seguindo a Bíblia. Em 1 Coríntios 5:2, eles usam um texto para chamar a atenção. Então, o que acontece? Se você tem acesso a esses documentos, claro, evidente, o que acontece? Você começa a abrir os olhos, porque você vai ser uma série de políticas que não bate com a Bíblia. Vou dar um exemplo simples. Se você pega um documento desse aqui e você estuda qual o procedimento que eles dizem, eles têm tanto medo da verdade, pessoal. Não sei se você quer tá aí assistindo o vídeo, talvez saiba. Esse próprio KS aqui orienta os anciãos a não permitir o publicador a ele ter acesso a, por exemplo, ao publicador não entrar com nenhum tipo de gravação, melhor dizendo, gravação no celular, numa comissão judicativa. Então, se o publicador ele tiver gravações, tiver documentos provando, o que eu ensino a todos vocês juridicamente é isso, vocês terem provas. Vocês têm que gravar as coisas, tá? Porque a religião ela é bem organizada para não permitir que as pessoas tenham uma documentação provando o crime que ela comete. Então vocês devem saber esses detalhes, tá bom? Eu estou um pouco meio lento hoje, porque são quase 5:30 da manhã, acordei muito cedo para fazer esse vídeo, tá certo? Então, sempre diz aqui, ó, esse aqui é interessante, ó. Não é incomum que as instituições religiosas usem frivolamente alegações de violação de direitos autorais
como um meio de censura, especialmente contra pessoas e organização com um pouco de poder legal. O fato é que esses homens estão dizendo nesses documentos, nesse evangelho dessa semana, os pesquisadores se beneficiam enormemente com esse tipo de documento de pesquisa, que é protegido pelo seu uso, ou pelo uso justo. Porque essas organizações que pesquisam sobre religião, gente, elas querem saber a política daquela religião, né? Só que eles têm medo porque tem muito podre nas documentações. É isso que vocês têm que olhar. Além disso, nos avisos da retirada do edital, é reconhecer que nenhum desses documentos foi publicado no seu site. O que levanta a questão, por que não? Esse fato torna isso interessante, e também é protegido pelo uso justo. O que significa, se esses documentos não tem nada para esconder, por que a organização esconde? Ela não ensina a verdade? Ela só ensina a verdade. Então por que ela está preocupada? Não, gente. Não é questão de verdade. O publicador é ignorante, fanático. O que está relacionado aqui são materiais relacionados a políticas internas empresariais, manipulação mental, uma série de coisas. Aí chega um publicadorzinho, fuleiro, que acha que sabe das coisas, que não tem nem acesso a esses documentos secretos. Eu tenho acesso a todos, entendeu? Eu fui em banco de dados aí, eu tenho acesso a esses documentos, que tá aí, até o que se vira aí para tentar tirar, mas eu tenho acesso. E digo a vocês, é muito podre, viu? É muito podre, e quem vier para esse canal discutir vai ter que ter conhecimento desses arquivos, dessas coisas. Tem gente que vem aqui discutir no canal, não sabe nem quem criou essa testemunha de Jeová, que foi banqueiros como William Collin, da família Collin maçônica, que quer discutir comigo como se eu tivesse algum conhecimento. Bom, aqui está a fonte de matéria do site, que é esse site aqui, né? São muitos sites, viu, gente, internacional, estão de olho nas testemunhas de Jeová. Está em inglês, mas se você usar o Chrome, você pode traduzir o navegador, tá? Eu já leio um pouco inglês, então não consigo, mas aqui também já está em português. No site que o Mundo TJ, advogado da Testemunha de Jeová, exige retirada de documentos hospedados nos Estados Unidos, que são sites de pesquisadores, mas eles não querem, tá? As pessoas têm acesso às informações. Um abraço a todos, espero que esse vídeo aqui abra a visão de muitos e que vocês percebam que existe um mundo oculto nessa organização da Testemunha de Jeová, por trás de toda essa alegação de que eles são ungidos de Deus. Todos os religiosos dizem que é ungido de Deus, né? Eu não consigo ver uma religião que não diz que é ungido de Deus. Um abraço a todos e até a próxima, se o Criador e ao permitir.